Salve, 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 meu querido estudante, a você o meu abraço. Eu sou o professor Natanael, como você bem sabe, seu professor de História, e hoje nós vamos iniciar um debate aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. O maior conflito que a humanidade já viu até aquele momento. Óbvio, depois a Segunda Guerra Mundial conseguiu ser ainda maior, ainda mais perversa, ainda mais destrutiva e avassaladora, mas até aquele momento, quando ela terminou em 1918, a humanidade jamais havia visto tamanha mortandade. Então eu quero refletir com vocês sobre alguns pontos cruciais a respeito da Primeira Guerra Mundial. Então vem comigo, acho que você vai gostar, preste atenção. Eu trouxe aqui uma série de apetrechos, né, para a gente visualizar esse tema com bastante carinho, com bastante cuidado, com bastante parcimônia. Trouxe tabelas, trouxe gráficos, trouxe algumas fotografias. No final temos fotografias bem legais que eu consegui pescar na net, além de tópicos, além de análise. Então vai ser legal. Me acompanha que o assunto eu considero um assunto muito interessante. Bom, pessoal, eu começo com uma frase reflexiva de um general inglês que lutou na Primeira Guerra Mundial, porque a gente percebe que há um certo glamour quando se fala de guerra. Hoje talvez nem tanto, mas no passado houve mais. Quando se trata de guerra, muitas vezes as pessoas afloram o nacionalismo, aflora a xenofobia, depois vocês vão entender direitinho o que é isso. Aflora um sentimento patriótico, aflora um sentimento de união. E, na verdade, quem está de fora pode muito bem sentir isso e até romantizar as coisas, mas quem está dentro, né, quem participa de uma guerra, quem vivencia os horrores de uma guerra, certamente tem uma visão um pouco diferente. O general William Sherman, ele disse sobre os combates da Primeira Guerra Mundial, ele falou assim: somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que chamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno. Nada mais conclusivo, nada mais resumido e ao mesmo tempo abrangente para a gente designar, desglamourizar, né? Desnudar esse efeito que muitas vezes a guerra pode causar nas pessoas que estão do lado de fora. Porque quem está do lado de dentro presenciando os horrores da guerra nunca mais esquece. Realmente a coisa é complicada, né, gente? Um pouco mais complexa do que o que a gente imagina. Bom, então eu preparei aqui também para vocês um resuminho, alguns tópicos sobre as causas, não é, que levaram, que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho só a respeito de um historiador muito importante, marxista, falecido há cerca de 10 anos atrás, que é o Erich Hobsbawm. Hobsbawm, ele escreveu pelo menos uma trilogia essencial na história, que é a Era dos Extremos, a Era do Capital e a Era das Revoluções. Não necessariamente nessa ordem. É uma trilogia muito importante para quem estuda história, e ele se referiu à Primeira Guerra Mundial como sendo a guerra total. O que ele quis dizer, o que Hobsbawm quis dizer com guerra total? Guerra total no sentido de que começou a morrer mais civis do que militares. O que se espera numa guerra é que quem vá para a guerra morra quem está nas suas casas, em abrigos, nas zonas urbanas, né, esteja supostamente a salvo de morrer por conta desse conflito. Mas na Primeira Guerra Mundial aconteceu pela primeira vez, isso se repetirá na Segunda Guerra Mundial, infelizmente, ocorreu o inverso, quer dizer, morreu mais gente nas zonas urbanas, civis, não militares, eu, você, do que propriamente quem foi para a linha de combate, em função de uma nova arma, até então não utilizada ainda em combate, que foi exatamente o avião como arma de guerra em bombardeios aéreos em áreas urbanas, ok? Então isso é importante, guerra total. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos tópicos que eu coloquei como sendo os essenciais para a gente entender
as causas, quer dizer, os movimentos que desencadearam a guerra. Eu coloco aqui o imperialismo como sendo o primeiro, ele até está em destaque ao segundo que eu coloquei aqui, já numa cor diferente, por conta do destaque que a gente tem que dar realmente ao imperialismo. O imperialismo do século XIX, comecinho do século XX, ele desencadeia disputas, rivalidades, tanto por áreas de influência, áreas fornecedoras de matérias-primas, áreas fornecedoras de, ou melhor dizendo, consumidoras dos produtos e também áreas que absorvessem o excedente populacional, conforme nós trabalhamos em um vídeo anterior. Então, esse é um embrião, de fato, o caldo, né, que vai gestar, que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Paralelamente a isso, nós podemos associar outros elementos secundários que, de fato, também têm sua parcela de contribuição. Eu coloquei aqui o revanchismo francês, porque em 1870, 1871, houve a chamada Guerra Franco-Prussiana, onde os franceses perderam os territórios de Alsácia e Lorena, territórios limítrofes entre a França e a Alemanha, territórios ricos em carvão, mineral, em outros minérios importantes naquele momento de pujança industrial. E essa perda territorial gerou nos franceses um sentimento de vingança, digamos assim, não é? O que contribui, quando a guerra se inicia, para uma união entre o povo francês contra os alemães. Tudo isso são elementos secundários que vão contribuir para um sentimento positivo acerca da guerra. O pan-eslavismo também não pode ser deixado de lado. O Império Austro-Húngaro era um império dos mais poderosos da Europa naquele começo do século XX, só que ele era uma coxa de retalhos, quer dizer, era um conjunto de povos, de etnias e de culturas que eram colocados dentro do mesmo império, o Império Austro-Húngaro, à força, né, ao fio da espada, sob a mira do canhão. E muitos desses povos no interior do Império Austro-Húngaro, como os eslavos, os sérvios e outras etnias, queriam a independência. Não eram austríacos, nem eram húngaros, do ponto de vista étnico, mas estavam dentro do império por força do canhão, né? Pelo uso, a coerção, a violência, e queriam a independência. E é exatamente dentro desse império que vai acontecer um atentado terrorista em julho de 1914, que vai realmente desencadear a guerra. O nacionalismo exacerbado, quer dizer, exagerado, proporcionando sentimento de ódio ao outro. É como esse outro motivo que eu coloquei aqui, a questão da xenofobia. Ok? Então isso gera um ódio ao estrangeiro, o ódio a minorias e o ódio ao que vem de fora como sendo culpado pelas mazelas do país. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente. Digamos que alguns anos atrás, no Brasil, nós recebemos levas de haitianos, imigrantes haitianos, que entraram até, muitos deles clandestinamente, fugindo da pobreza, da guerra civil, etc. Se você começa a culpar, você enquanto brasileiro, né? Começa a culpar os haitianos pela falta de empregos, por estar tomando as vagas de emprego dos brasileiros, ou por trazer epidemias, ou por causar qualquer distúrbio social, ou por proporcionar um processo de favelização acentuado nas cidades brasileiras, ou qualquer outro problema. Isso é o que a gente chama de xenofobia, né? Procurar no outro, no estrangeiro, no imigrante, a causa dos seus problemas, enquanto país, enquanto povo, enquanto nação. Então, isso é um sentimento xenofóbico, como a gente chama. Todos esses ingredientes eles vão engrossar, né, esse caldo que fervilha naquela segunda década do século XX, explodindo e desencadeando a Primeira Guerra Mundial. A coisa era tão assintosa que já se formavam alianças militares pelo menos 10 anos antes da guerra. Já se começava a costurar a chamada Tríplice Entente, a chamada Tríplice Aliança. Dado o grau de disputa entre as potências europeias, uma guerra era vista como praticamente inevitável.
Então se aliou a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Depois entra a Itália, muito embora a Itália depois também tenha mudado de lado, né? A Bulgária, como você vê aí nesse organograma que eu organizei para vocês, a chamada Tríplice Aliança. E do outro lado, nós tínhamos os países da Entente, da chamada Tríplice Entente, capitaneadas pelo Reino Unido, leia-se Inglaterra, ok? França, Rússia, mas posteriormente engrossada aí também com os Estados Unidos e até mesmo o Brasil, a partir de 1917 também, entrando nesse conflito. Eu trago aqui alguns dados básicos para você compreender o horror da guerra. Foram 8,2 milhões de mortos. E quando você fala um número como esse, fica realmente parecendo algo abstrato. 8,2 milhões de mortos, com mais 7,5 milhões de desaparecidos, para os quais os corpos nunca mais foram encontrados. Quando você junta os dois, dá mais de 15 milhões, 15,7 milhões, né, partindo para 16 milhões. Isso soa de uma abstração assim incrível, né? Mas dizia Stalin, ditador Stalin, do século XX, da União Soviética, ele dizia o seguinte: a morte de um é uma tragédia, mas a morte de milhões é uma estatística. O que Stalin quis dizer? A morte de um é uma tragédia, mas a morte de milhões é uma estatística. O que ele quis dizer com isso? Quando morre um, nós nos compadecemos mais, muitas vezes, do que quando morre milhões, ou milhares, enfim. Exatamente porque com esse um que morreu, nós sabemos o nome, é divulgado muitas vezes a família, de onde veio, a origem, a história, os sonhos que foram interrompidos, né? A trajetória daquela pessoa, etc. Quando é milhões, mesmo sendo milhares, ou até mesmo centenas, nós não temos informação nenhuma sobre aquelas pessoas. Fica só o número. Fica só o dado frio. Fica só a estatística. E aí o compadecimento muitas vezes é até menor. Foi isso que Stalin quis dizer ao se referir a essa frase que eu acabei de citar. Então, 20 milhões, 20,9, praticamente 21 milhões de feridos, muitos deles mutilados e inválidos para o resto da vida. Alguns fisicamente e outros psicologicamente. Então, como eu disse, é uma guerra que até então a humanidade ainda não tinha vivenciado. E aqui eu mostro um mapinha exatamente colocando no planisfério da Europa os países que se aliaram. De um lado você tinha a França, a Inglaterra e a Rússia, esses de cor goiaba, né, cor de rosa, e esses de cor mais clara, né, um amarelo clarinho, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, e tem a Itália que está chuviscado exatamente porque ela muda de lado. A Itália foi cooptada pelos países da Tríplice Entente e mudou de lado durante a guerra. Só que os italianos que esperavam receber os espólios de guerra, depois no final vamos repartir aí os territórios alemães, a Alemanha perdedora, responsabilizada pela guerra, tem que indenizar os países vencedores, e a Itália, do lado dos vencedores, ficou praticamente sem nada, desencadeia uma crise terrível lá, violenta, um processo de pauperização, de empobrecimento da população, a inflação, desemprego galopante. E isso, sem dúvida alguma, fomentou, foi o fermento, né, que fez impulsionar o fascismo, principalmente a partir da década de 20 em diante, culminando em 1922 com o golpe de Estado que Mussolini perpetra lá, mas isso é um outro assunto que a gente vê posteriormente. Competições industriais, a gente já falava sobre isso, né? Mas vamos aqui a alguns dados concretos para a gente entender direitinho como eram essas rivalidades. E aqui a gente pega duas das maiores nações da Europa e do mundo naquele momento, naquele começo de século XX. No que diz respeito à produção de carvão mineral, essencial na indústria de base, que a gente chama de metalurgia, não é? Então a produção de carvão e a produção de aço, olha a rivalidade. A Alemanha na cor vermelha, a Inglaterra na cor azul. Veja que a partir de 1913, os alemães colam nos ingleses no que diz respeito à produção de carvão.
Então estava pau a pau, como a gente chama, né? Na produção de aço, no entanto, os alemães, a partir de 1913, 1914, ultrapassam os ingleses. Então é realmente uma potência em ascensão. E quanto mais se ascende, você não quer parar, você não quer estancar, muito menos retroagir. Só que para você continuar esse crescimento, você precisa de áreas fornecedoras de matéria-prima, áreas consumidoras de seus produtos, áreas onde a mão de obra pode ser explorada de forma a maximizar os lucros, áreas que possam absorver o excedente populacional e tudo aquilo que a gente já tratou em vídeos atrás a respeito do imperialismo. Tá legal? E daí desencadeando cada vez mais essas disputas e essas rivalidades que não foram solucionadas, né, dirimidas no campo diplomático, desencadeando então o conflito armado. Condutores da guerra, vamos ver algumas lideranças importantes dos países-chave que vão desencadear e capitanear esse conflito. A começar pelo presidente dos Estados Unidos na época. Os Estados Unidos só entrou depois, não entrou no começo não, tá? Mas sabemos a liderança que os Estados Unidos teve tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. O presidente na época era o Woodrow Wilson. Depois, no final da guerra, ele até organiza, acho que foram os 14 pontos de Wilson, com designações para punir os alemães como os grandes responsáveis pela guerra, né, indenizar os países vencedores e criar a Liga das Nações, que é a antecessora da ONU, ok? E, aliás, os norte-americanos nem quiseram fazer parte daquele organismo naquele momento. O líder russo, Czar Nicolau II, e o líder alemão, na época, que era o Kaiser Guilherme II. Tanto a Alemanha quanto a Rússia, naquele momento, eram monarquias, ok? Os Estados Unidos não, obviamente, nunca foi, era uma república, vocês sabem disso. Temos alguns líderes a mais aqui nesse processo. Destaque para o rei Victor Emanuele III, que era... A Itália também era uma monarquia, né? Era o governante italiano, no caso o monarca italiano. Destaque aqui também para o grande general inglês Herbert Kitchener. Destaque para o Lord George, primeiro-ministro da Inglaterra, da Grã-Bretanha naquele momento. E o líder francês Clemenceau, tá? Para ficar nas autoridades mais relevantes naquele momento, sem esquecer também o Francisco Ferdinando, lá no Império Austro-Húngaro, que não foi citado aqui, mas qualquer leitura que você faça em livros didáticos ou paradidáticos que tratem do tema, você encontra com facilidade o nome desse camarada também, o Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro. Vamos dar uma olhadinha aqui nos antecedentes. O que estava acontecendo na Europa naquele momento, antes da guerra começar, anos atrás? Bom, o cenário era legal, o cenário não era ruim não. Tanto que chamavam esse período de a Belle Époque, né? Ou a Bela Época, um período de efervescência nas artes, de crescimento econômico dos países, de pujança industrial, como já vimos, etc. Para a burguesia estava tudo muito bom, né? Só que no campo diplomático, no campo político, tinha as rivalidades, tinha as disputas que vão realmente desencadear esse conflito. Mas no que diz respeito ao progresso científico, no que diz respeito às artes, cinema, no que diz respeito à boa vida, né? Os que os franceses chamavam de o bon vivant, né? Aquele cara que tem as possibilidades de curtir a vida, a Europa era realmente um paraíso nesse começo de século XX. No entanto, eu coloco aqui nessa lâmina, esse crescente nacionalismo vai, digamos, mudar os rumos da trajetória política desses países, conforme a gente já antecipou minutos atrás. O que vai acontecer? A guerra começa, pessoal, com um atentado terrorista que ocorre lá em Sarajevo. Sarajevo, hoje a capital da Bósnia-Herzegovina, que é um país na Europa Oriental, fazia parte do Império Austro-Húngaro, um dos maiores impérios europeus naquele momento, e
os bósnios, os eslavos, os sérvios, eles queriam independência, conforme disse minutos atrás. Acontece que o Império Austro-Húngaro não queria que nenhuma parte do seu império se separasse. Olha só a lógica. Surgiu então um movimento terrorista que buscava chamar a atenção do mundo para a sua causa, que era a independência da Sérvia. O grupo terrorista chamado Black Hands, Mãos Negras, e eles bolaram um atentado terrorista para aquele, se não me engano, acho que 14 ou 28 de julho, estou me enganando aqui só um pouquinho com relação à data, mas foi em julho de 1914, quando se inicia o conflito por conta desse atentado. O Francisco Ferdinando, ele herdeiro do Império Austro-Húngaro, príncipe regente do Império Austro-Húngaro, ele vai até Sarajevo fazer uma viagem política e o Black Hands, né, o grupo terrorista Mão Negra, organiza um atentado para matá-lo e assim chamar a atenção do mundo a respeito da sua causa. Qual era a causa? A independência da Sérvia, a separação do Império Austro-Húngaro. Acontece que eles conseguiram matar o Francisco Ferdinando e isso desencadeou a guerra, porque os austríacos eles exigiam que os sérvios entregassem todos os integrantes das Mãos Negras, né, do grupo terrorista. Os russos interviram porque os russos ambicionavam se apoderar daquela região e, consequentemente, ter uma saída para o mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo levava para o Oriente Médio, e era no Oriente Médio que estava o petróleo, e está até hoje. Então era a região estratégica, né, cobiçada pelos russos naquele momento. A interferência dos russos não foi vista com bons olhos. O Império Austro-Húngaro decreta a guerra à Rússia, só que a Rússia tinha aliados, não é? A Rússia tinha a Grã-Bretanha, a Rússia tinha a França, que partem para ajudar o aliado e declaram guerra ao Império Austro-Húngaro, que também tinha os seus aliados, que era, no caso, o Império Turco-Otomano e também a Alemanha, também a Itália, mas a Itália depois mudou de lado, como eu disse. Então isso foi o gatilho, né? Foi aquela peça de dominó que você derruba a primeira e sai a fileira, todos caindo em seguida, o chamado efeito cascata, né? Ou também efeito dominó, desencadeando a Primeira Guerra Mundial a partir dali. Tendo início a guerra, essencialmente europeia, mas é também chamada de Guerra Mundial, pessoal, é importante dizer, porque vai pouco a pouco englobando outras regiões do mundo. Entra a África, porque boa parte da África era colônia dos países europeus. Então, óbvio que as suas colônias, as colônias da França, as colônias da Inglaterra, as colônias da Alemanha, as colônias da Itália, etc. É lógico que isso vai entrando tudo no bolo do Oriente Médio, né, da Ásia, e depois entra os Estados Unidos, entra o Brasil. Então vai virando, ao longo do conflito, realmente uma guerra mundial. Mas no início ela é essencialmente europeia, é bom que se diga isso. E os historiadores dividem a Primeira Guerra Mundial entre os anos de 1914, 15, 16, 17, 18, em 3 fases. E está aí, nessa lâmina, as 3 fases para você observar. A primeira fase, chamada de Guerra de Movimento, exatamente porque é um deslocamento das tropas de cada país em direção ao território do inimigo. A França foi invadida pelos alemães, né? E assim por diante. A Inglaterra partiu para a ofensiva também, e por aí vai. A segunda fase é chamada de Guerra de Trincheira. É uma fase mais estática, onde valas, né, buracos, as chamadas trincheiras, são cavadas, de maneira que você pudesse atingir o inimigo sem ser atingido, né? Mas essa fase ela tem também um fim em função do uso do avião, porque dentro da trincheira, os aviões eles soltavam as bombas com pouca precisão, então você tinha que soltar muitas bombas para acertar um alvo, né? A precisão não era realmente algo primordial nesse momento. E aí você ficava dentro da trincheira praticamente ali, já sem possibilidade de fuga diante dos bombardeios aéreos, né? Essa fase é abandonada em seguida e temos a terceira fase, que é marcada principalmente por 2 fatos essenciais na guerra. Fato 1, a saída da Rússia. A Rússia sai porque há um movimento político, uma revolução política, social e econômica que acontece lá, a Revolução Russa, a gente vê isso na sequência, a ascensão de outro governo na Rússia, há uma mudança, né, nos rumos políticos, sociais e econômicos da Rússia,
e o novo governo retira a Rússia da guerra, que aliás a Rússia só apanhava nesse conflito, entendeu? Boa parte dos mortos na Rússia, talvez um terço dos mortos, eram de russos. O exército russo era numeroso, era em volume, né, grande, mas muito mal preparado, muito mal equipado e até mesmo mal alimentado. E temos outro fato relevante que marca essa terceira fase e última fase da guerra, que é a entrada dos Estados Unidos. Esse é um elemento capital. Com a entrada dos Estados Unidos, a gente tem realmente um divisor de águas aí, porque o poderio militar dos Estados Unidos já na época era tão avantajado, né? Tão volumoso, que fez realmente a balança pender para o lado da Tríplice Entente, ou seja, do lado da Inglaterra, França, naquele momento também a Itália já havia mudado e a guerra realmente se encaminha para o seu fim depois que os Estados Unidos entraram. Por que os Estados Unidos entrou? Os Estados Unidos entrou porque a guerra se encaminhava para uma vitória dos alemães. A guerra se encaminhava para uma vitória da Tríplice Aliança. No entanto, os Estados Unidos, que tinham vendido armas, munição, alimento, outros equipamentos, insumos para os ingleses. Se os ingleses perdem, se os franceses perdem, o prejuízo para os Estados Unidos, o prejuízo financeiro era muito grande, porque os países perdedores não teriam condições, dado o momento de reconstrução que tinha que ter, não teriam condições de saldar essas dívidas gigantescas com os Estados Unidos. Então, o Woodrow Wilson praticamente avaliou ali que seria um prejuízo maior deixá-los perder do que os Estados Unidos entrarem na guerra ajudando eles a ganhar, porque eles podiam, inclusive, participar do processo de reconstrução da Europa, ganhando muito dinheiro, emprestando dinheiro, as empresas norte-americanas atuando nesse processo de reconstrução. Então foi uma jogada não apenas política, foi, antes de mais nada, uma jogada econômica, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não dá murro em ponta de faca e acabou entrando aí na guerra, de fato, por opções econômicas, julgando ser um prejuízo maior deixar a Entente perder do que entrar e ajudá-los a ganhar. Ok? Entendido essa parte? Então sigamos adiante que eu tenho mais tópicos, mais coisas aqui para apresentar para vocês. Fase de definição. Como eu disse, esse último momento aí da guerra. O que é que vai acontecer? A dissolução, o dissolvimento, né? O esfacelamento, melhor dizendo, dos grandes impérios europeus naquele momento. O Império Austro-Húngaro se desfaz, porque muitas regiões ali se tornaram independentes, né? Outras foram anexadas por outros países. O mesmo ocorrendo com o Império Turco-Otomano. Da Tríplice Aliança restou a Alemanha na guerra, que sozinha também não vai conseguir muito adiante. Aliás, a Alemanha perdeu inclusive parte do seu próprio território, não apenas suas colônias. Né? A Alemanha invadida, sitiada, quer dizer, cercada, né? E pouco tempo depois vai capitular, que significa dizer se entregar, se render, renunciar ao conflito. O próprio rei Guilherme renuncia. E aí nós temos em 1918, no mês de novembro, a proclamação da República de Weimar. A Alemanha deixa de ser uma monarquia, passa a ser uma república, vai durar pouco tempo, né? Nos anos 30, os nazistas recolocam Berlim como capital e incendeiam ali um processo de reestruturação da Alemanha, mas os anos 20, que é a década seguinte, depois da Primeira Guerra Mundial, para os alemães, foi realmente terrível, de muita inflação, fome e instabilidade política. Diz aqui, ó, a República de Weimar, essa observação que eu coloquei, durou até 1933, conforme eu disse, né, os nazistas ali impuseram um sistema ditatorial a partir daquele momento em diante. E os países da Tríplice Aliança saem por cima aí da carne seca, inclusive forçando os alemães a assinarem o famoso Tratado de Versalhes. E esse tratado ele foi extremamente cruel no sentido da rigorosidade com que os alemães foram tratados, no sentido de indenizar e de serem culpabilizados pelo conflito. Eu coloco aqui alguns pontos que merecem a nossa análise, a nossa apreciação. A Alemanha perderia parte do seu território
todas as suas colônias na África e na Ásia, tinha que pagar pesadas indenizações de guerra aos países vencedores, drástica redução das forças militares germânicas, devolução da Alsácia e Lorena para os franceses, conforme eu havia dito, né, que eles perderam lá em 1870, proibição da fabricação de material militar. Aliás, o que sobrou foi tudo incorporado por França e Inglaterra, e a Itália, que mudou de lado na esperança de obter esses espólios, não conseguiu absolutamente nada. Isso é curioso. O governo alemão foi impelido a assumir a culpa, né, e com isso ter toda essa gama de imposições e de sanções que foi imposto aí a partir de 1919. Bom, então foi isso. E aí o que é que eu trago para finalizar? As consequências da guerra, né? E são muitas as consequências. Coloquei aqui algumas. O deslocamento dessa hegemonia, dessa supremacia europeia, exatamente da Europa Central para os Estados Unidos da América. A partir daí, você tem uma ascensão, tanto em grau econômico, militar, como também diplomático, político, dos Estados Unidos da América como potência mundial. No plano demográfico, cerca de 14 a 15 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados, e isso traz consequências seríssimas para a economia, né? Além das perdas no campo emocional, no campo humanitário, né? O desastre, no campo econômico, tantas vidas perdidas, inclusive de pessoas em idade de trabalho, né? Óbvio que o impacto econômico é gravíssimo, é seríssimo, não pode ser descartado. Surgimento de novas nações, no caso a Hungria, a Áustria, que se separou, o Império Austro-Húngaro, né? A Tchecoslováquia, a Iugoslávia e assim por diante. Muitas dessas nações nem existem mais, hoje também já passaram por processos internos de ruptura e de separação, é o caso da Tchecoslováquia, da Iugoslávia. E a transição do Estado liberal, antes o liberalismo, deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo por si mesmo caminha, a não intervenção do Estado na economia, agora para um Estado mais intervencionista, principalmente depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, mormente no que diz respeito à ascensão do nazifascismo, primeiro o fascismo na Itália, a gente vai falar sobre isso numa outra aula, e depois o nazismo na Alemanha a partir dos anos 30, ok? Podemos citar outras consequências e eu vou citar para vocês à medida que nós formos analisar aqui algumas fotografias que eu pesquei da internet para nossa apreciação. Aqui nós temos uma metralhadora, novidade na época. Aliás, foram muitas as armas que surgiram a partir da Primeira Guerra Mundial. Ou foram aperfeiçoadas, ou surgiram ali. Eu posso citar o submarino, falei do avião, né? A metralhadora, lança-chamas, granada de mão, minas terrestres, tanque de guerra, os blindados, os encouraçados, que eram os navios de guerra, e por aí vai. A lista é extensa, né? Aqui nessa fotografia, o uso de armas químicas como gases tóxicos foi amplamente utilizado ao ponto de ser proibido depois como crime de guerra, porque era um método, né, extremamente cruel e que colocava em risco, como eu disse, também a população civil, que não tinha nada a ver. Aqui vemos um deslocamento de soldados com máscaras contra esses gases, né? Gás mostarda, muito utilizado na época. Não parece, mas aqui é um blindado, né, inglês. Havia vários modelos de tanques de guerra, esse era apenas um deles. E aqui a gente visualiza o Francisco Ferdinando na sua viagem a Sarajevo, em julho de 1914, o atentado que exatamente desencadeou o conflito, que a gente chama de estopim, né? A fagulha, tá? O pretexto que faltava para a guerra começar exatamente depois da morte desse homem aqui, de roupa clara, ao centro da fotografia, o Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, visitando Sarajevo, que queria se separar do Império Austro-Húngaro, foi morto no atentado e isso desencadeou propriamente dita a guerra, né? O que mais nós trazemos aqui? Uma fotografia de um soldado inglês com máscara de gás lançando uma granada de mão
ele está dentro de uma trincheira, né? E lança rumo ao seu inimigo uma granada de mão. Diferentemente da parte da Segunda Guerra Mundial, que as granadas elas ganharam um formato mais de ovo, não é? Tal qual como conhecemos hoje, na Primeira Guerra Mundial era uma espécie de um bastão, ok? Mas muito fácil de ser carregado e manuseado. A granada de mão, uma vez acionada, ela explodia segundos depois e você arremessava em direção ao seu oponente. Outra, anúncio nos jornais aqui do Brasil que o nosso país tinha entrado na guerra. Tá? A participação do Brasil ela é bastante modesta. Ela ficou, mas por uma pressão dos Estados Unidos, né? E ficou restrita ao patrulhamento do Atlântico Norte. Nós não tivemos assim soldados envolvidos em combates de forma mais direta, e sim um patrulhamento do Oceano Atlântico, na porção norte do Oceano Atlântico, junto com outras embarcações aliadas. E aqui, fotografia de um combate aéreo. Aliás, o mais importante combatente aéreo da Primeira Guerra Mundial foi, sem dúvida alguma, o Manfred von Richthofen, conhecido como o Barão Vermelho, devido ao seu título de nobreza e devido principalmente ao seu avião pintado na cor vermelha, um ás dos ares dos combates aéreos na Primeira Guerra Mundial. Duas fotografias para finalizar a nossa exposição, que é inclusive uma das muitas consequências da guerra. A entrada, a mais penetração das mulheres no mercado de trabalho, em função exatamente da ocupação dos homens na guerra. Então sobrava às mulheres essa força motriz, essa mão de obra que foi exatamente explorada, inclusive na indústria armamentista, sobretudo. Essas duas fotografias nos mostram bem. A mulher já estava no mercado de trabalho, mas vai ter uma inserção maior, né, para praticamente nunca mais deixar. E é isso. Finalizamos a nossa exposição de hoje. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Até a próxima. Vamos estudar, porque o assunto é legal. E da Primeira Guerra Mundial depende também o conteúdo ou conteúdos vindouros, como o período entre guerras e a Segunda Guerra também. Abraço, até a próxima.